Roberto Machado nos oferece em seu livro Foucault, a Filosofia e a Literatura, uma interessante abertura, um ponto de partida riquíssimo para a compreensão do pensamento de Michel Foucault. Ele dirá que todo o trabalho arqueológico de Foucault busca pensar a modernidade a partir do tensionamento com o clássico. Todo esforço histórico, todo levantamento e exposição da teoria do conhecimento, toda análise do farto material disposto, seja ele literário, de fortuna crítica ou documentos oficiais, todos eles possuem um único objetivo: dar conta da modernidade, mas não de uma forma esperada, e sim no tensionamento com a época clássica. O período clássico ele passa então a ser central como contraponto, como aquele capaz de mostrar a diferença entre uma época e outra, justamente contra um argumento bastante solidificado na tradição da ideia de uma continuidade histórica. Percebam como Foucault vai trazer dois tempos históricos, a época clássica e a modernidade, não para derivar uma da outra, não para provar a evolução ou o progresso no conflito das duas, mas ao contrário. O que vai ser central para o Foucault vai ser justamente provar, demonstrar a arbitrariedade sobre a qual uma cultura que se pretende universal se apoia, se estrutura, se constrói. Essa vai ser a questão absolutamente fundamental para o Foucault. E é muito interessante que, graças a esse método, que poderíamos chamar de um método de choque, a partir de uma prática de minuciosa atenção e comparação, que o Foucault vai ser capaz de descrever também novidades atuantes em nossa história, que por tomarmos por dada e por evidente, não somos capazes de percebê-la, não fomos capazes de entender a sua novidade. Por exemplo, a inexistência de uma categoria médica para a doença mental, até a Revolução Francesa. Ou, outro exemplo, que a doença mental antes do século XVIII e XIX não era apartada das outras doenças, estando integradas a outras doenças e sob a mesma lógica médica, não havendo, portanto, qualquer distinção entre o físico e o mental. Nada que os separasse, a não ser os sintomas. Perceba como a loucura ganha uma camada de compreensão a mais quando damos conta dessas novidades. Outro ponto trazido pelo trabalho de Foucault é sobre o processo de institucionalização do saber em torno da loucura. Opondo-se a uma compreensão continuista da história, ou seja, de uma forma tradicional de entender a história pelo seu movimento, por um sentido extraído pela sucessão de épocas, Foucault vai abordar a história, especificamente no caso da loucura, a partir de sua espacialidade. Ou seja, sob a perspectiva de um recorte histórico. Pensar a história a partir de uma ordenação presente em um determinado momento. Ordenação essa que será inválida em outros momentos, mas nesse terá o valor de organização geral, de uma cultura única. Isso vai permitir Foucault reconhecer, por exemplo, distinções fundamentais na espacialidade de uma cultura.
Por exemplo, Foucault vai mostrar que o Hospital Geral, criado pelo emblemático rei Luís XIV, o conhecido Rei Sol, em 1656, não corresponde a um marco no tratamento médico da loucura. E não é justamente por ele não ter essa finalidade, a de tratamento. A ideia do Hospital Geral nada mais era do que atuar sobre uma dimensão assistencialista, em um espaço justamente entre a polícia e a justiça. Nada a ver com caráter médico. A ideia do Hospital Geral, ele se constitui em torno de uma terceira ordem de repressão, com o objetivo de retirar os loucos do âmbito social, justamente por inadequação, mas não por tratamento ou por uma doença específica. Essa distinção percebida na espacialidade da cultura vigente, através da institucionalização, ela vai mostrar que, como o parâmetro era social e não médico, e como a finalidade era repressiva e não de tratamento, a loucura passa a comportar também, dentro da sua definição, um espaço, novamente a questão do espaço, para os pobres e para os ociosos, que, na definição da força de trabalho, eram igualmente indesejáveis socialmente, por serem indevidos, por não serem produtivos. Mas essa novidade de uma institucionalização terapêutica se mostrar na prática não terapêutica, mas repressiva, ela ainda vai trazer um elemento inesperado, um desvio de função. Justamente essa confusão entre repressão e tratamento, que dentro daquela cultura não se fazia através do erro, de um equívoco, mas sim plenamente assentada nos mecanismos atuantes daquela sociedade. O que eu quero dizer com isso é que a sensação de aberração institucional só aparece quando a tomamos numa perspectiva moderna, atual, quando tomado por toda a questão da antropologia, da racionalidade e do humanismo. Mas quando tomada a partir da moral e da razão vigente no século XVII, a dinâmica disposta não é só coerente, como ela é profundamente eficaz. O modo de atuação de Foucault, a forma com que ele estuda a história, explicitando suas dinâmicas, descrevendo os acontecimentos e seus entornos, apontando os equívocos generalizantes e reclamando uma atenção para os pontos desapercebidos, mas que ainda assim constituem uma cultura, tem a ver com uma maneira de privilegiar um assentamento espacial das regras, ações e institucionalizações em curso, deflagram o jogo presente na cultura. No estudo da loucura, em sua história da loucura, não será diferente. Ao se debruçar sobre o fenômeno da loucura, Foucault indicará uma impossibilidade de conceituação geral, uma inviabilidade de universalização pelo que se entende por loucura. Cada época, no caso de Foucault, o estudo vai estar restrito à questão da época clássica em transição para a modernidade, mas cada época terá uma dinâmica, uma produção de um saber específico,
uma realização de uma prática única, sob uma cultura distinta, gerando então um entendimento singular e revelador do seu tempo e sobre o que é a loucura. E com isso, que cultura é essa que comportou esse lidar entre loucura e humano?